A misericórdia de Deus termina o nosso passado. É pela misericórdia de Deus que nós somos livres da prisão. Falámos nisso há 15 dias. É pela misericórdia de Deus que estamos livres da prisão e a porta da prisão se abre. É a graça de Deus que nos transforma para não voltarmos para a prisão. É a graça de Deus que faz de nós pessoas diferentes, as tais evidências de que estamos debaixo da influência da graça. E assim não voltamos para a prisão, não somos julgados pela lei. Romanos 5, 21. A misericórdia de Deus justifica-nos para viver o sacrifício que Jesus fez na cruz. Justifica-nos para viver. Estamos todos justificados para viver. Quem sabe disso e quem não sabe disso. Quem está aqui e quem está lá fora, somos todos justificados para viver. Mas nós que vimos a Jesus, nós que conhecemos Jesus, pela sua misericórdia, temos garantido o céu quando morrermos. Mas eu não quero o céu quando morrer apenas. Eu quero o céu na minha vida hoje. Eu quero o céu na minha vida hoje. Estou sozinha? Eu quero o céu na minha vida hoje. E isso é a graça de Deus que me dá. Isso é a graça de Deus que me dá a cada dia, quando eu me entrego a ela. O seu Espírito Santo coloca o céu dentro de mim. E então eu posso experimentar com Deus algo que nós humanamente não conseguimos explicar, mas conseguimos experimentar, conseguimos viver se nos entregarmos, se não ficarmos com o controle, se não quisermos ficar com o controle na nossa mão. Então entrega-te a Deus. Entrega-te a Deus. A graça é infinitamente mais poderosa do que a lei. A lei restringe-nos. Não mates, não roubes, não faças, não digas. Mas a graça transforma-nos. A graça transforma-nos. E é a graça que faz viver coisas em nós que parece que estão mortas. Aleluia. Romanos 5. Romanos 5, 21. Obrigada, Dangas. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna. Que nós possamos fazer esta oração hoje. Eu quero que a tua graça reine em mim pela justiça para a vida eterna. Podemos dizer isso hoje a Jesus. Eu quero, Deus, que a tua graça reine em mim para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É que nós vimos a Jesus porque precisamos de um Salvador. E quando nós encontramos o Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele coloca o céu dentro de nós. E aí nós encontramos a graça. Aí nós encontramos a graça de Deus que nos transforma. Aleluia. Antes, na nossa vida, reinou o pecado. Antes, estávamos a viver à maneira do mundo. Mas agora reina a graça. Então tem que haver uma mudança em nós. Tem que haver uma mudança em nós. Já não falamos da mesma maneira, já não agimos da mesma maneira, já não pensamos da mesma maneira. O nosso modo, a nossa natureza, o nosso caráter está diferente. É a graça de Deus. Há coisas que acontecem na nossa vida que nós não conseguimos explicar e são boas. É a graça de Deus. E mesmo quando não são boas, Deus está lá a passá-las connosco. Segura-nos. Ele segura-nos para nós não cairmos. Eu estou a segurar a Ana com força. Ele segura-nos
para nós não cairmos. E Ele passa pelas coisas conosco. Ele passa pelas coisas conosco. Muitos de nós, já falámos nisto várias vezes, o pastor João também já falou nisto, eu também falei há 15 dias e vou voltar a dizer. Muitos de nós estamos a experimentar coisas e pessoas que estão a ser retiradas da nossa vida, para que nós vivamos uma confiança renovada, uma confiança mais forte em Deus. Em alguns casos são pessoas, em alguns casos é saúde, em alguns casos é finanças, em alguns casos é emprego, em alguns casos é estatuto, títulos, é aquilo que nós achávamos que nos devia ser dado e que muitas vezes até tomamos como adquirido e que está a ser retirado. Mas Deus está lá. Mas Deus está lá a viver por isso tudo connosco. E aquilo que nós estamos a descobrir era que se calhar confiávamos mais nisso do que deveríamos. Em alguns casos confiávamos mais nisso do que em Deus. E realmente, e em alguns casos, era algo que nos estava a distrair do plano de Deus para a nossa vida. Agora, é fácil? Não é? Se não tivéssemos tão avançados no tempo, contávamos mais um testemunho, porque todos os domingos tem havido. O pastor Jorge no domingo também contou um testemunho muito poderoso e eu também contava-vos um pouco mais, mas fica para uma próxima oportunidade. O que eu vos quero dizer hoje é que se tu se não levares mais nada hoje, que eu acho que todos nós experimentamos Deus no nosso coração, a sua presença hoje, amém? Mas se não levares mais nada hoje, duas coisas. Deus quer fazer-se conhecido como Pai, o Espírito Santo como nosso amigo e companheiro e Jesus como nosso noivo. Se alguma destas maneiras de conhecer a Deus não é familiar para ti, pede a Ele que te revele, pede a Ele. Queres viver porque estás a perder alguma coisa que nem sabes. É maravilhoso. Então pede a Ele que te revele. E todos nós, mesmo que conheçamos a Deus destas três formas, há mais, há uma medida maior de glória para nós conhecermos e vivermos. Então pede-lhe. E não olhes para os exemplos humanos, porque podes não ter tido um pai que é um grande exemplo, podes não ter tido um marido que é um grande exemplo, podes não ter tido um marido ou uma esposa de todo. Não olhes para os exemplos humanos, deixa que Deus te mostre. Não olhes para os padrões que conheces, deixa que Deus te mostre. Faz tábua rasa disso, deixa que Deus te mostre. Ou até podes ter tido bons exemplos, mas o exemplo que Deus te quer mostrar, aquilo que Deus te quer mostrar, aquilo que Ele quer viver contigo, é completamente outro nível, além daquilo que tu conheces aqui na Terra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, se estamos debaixo da influência da graça, se estamos debaixo da influência do Espírito Santo, isso deve tornar-se evidente na nossa vida. Já estava a dizer há pouco, a natureza, o caráter, a forma de falar, agir, pensar deve ser diferente. E há duas coisas, até a própria Bíblia diz, Jesus deu o exemplo do vento, não é? Ele sopra e tu não sabes para onde é que ele vai, não sabes de onde é que ele vem, não sabes o que é que vai acontecer a seguir. E tu não vês o vento, mas tu vês os seus efeitos. Nos dias de hoje podemos falar da eletricidade. Tu não vês a eletricidade, mas vês os seus efeitos. As luzes acendem e assim por aí fora. Os aparelhos funcionam por causa da eletricidade. Assim também o Espírito Santo. Tu não o vês, mas vês os seus efeitos na nossa vida. Amém? Então, que efeitos são esses? É que, em primeiro lugar, a tua vida projeta uma sombra que se parece com a lei. Tu não roubas, tu não matas, tu não dizes mal, tu não catrapiscas aquilo que as outras pessoas têm.
Mas não é por estar na lei, é porque Deus transformou o teu coração de tal maneira que tu não queres fazer isso, não está na tua natureza fazer isso. E em segundo lugar, tu não acumulas. E neste caso não interessa, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de trabalho, estamos a falar de finanças, ou estamos a falar de títulos, ou de, às vezes, de ferro velho que a gente tem lá para casa que pode-me fazer falta um dia destes. E já passaram 5 anos e aquilo está lá e nunca usaste. Vá, deita isso fora. Roupa, a mesma coisa. Senhoras, roupa, vamos deitar isso tudo fora. Tu não acumulas. Quem confia em Deus não acumula. Mas estás a dizer que não devo poupar? Não. É claro, nós somos sábios e sabemos o que é que temos que fazer. O que eu estou a falar é para além do razoável. Para além do razoável. Para que é que has de ter 50 pares de sapatos? Ninguém aqui tem, eu sei. Ok. 15 casacos? Porquê? Vais usá-los todos. Não acumula. Quem confia em Deus não acumula. Quem fala disto fala de outra coisa qualquer. Mais uma vez, títulos, estatuto. Não acumulas. Confias em Deus. As coisas são simples. E nós temos que voltar a essa simplicidade. E Deus está-nos a chamar a essa simplicidade. A simplicidade de vivermos totalmente dependentes da graça de Deus. É essa simplicidade que Ele nos quer levar a viver, levar a experimentar. Porque uma vez que nós experimentemos, não vamos querer outra coisa. Mas para isso, tens que estar disponível para largar o controle. Tens que estar disponível para pagar o preço e para viver essa vida abundante. A vida abundante que nós víamos no livro de Atos. Amém? Então, nesta manhã, mais uma vez, se ainda não fizeste, diz a Deus: eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero experimentar tudo aquilo que tu tens para mim. Eu quero tudo aquilo que tu queres para mim. Eu não quero nada do que tu não queres para mim. Amém.